vemos a história de um pai com 2 filhos. O filho menor pediu ao pai a parte dele da herança, foi para uma terra distante e ali ele esbanjou todo o dinheiro dele, vivendo uma vida errada e pecaminosa. Quando ele ficou completamente sem recursos, estava passando fome, arranjou um emprego terrível que era cuidar de porcos, ele se lembrou do pai dele. Ele se lembrou que na casa do pai até os empregados estavam numa situação melhor que ele. Então naquele momento ele acordou, caiu em si e voltou para casa. E voltou para casa com a ideia de que ele já não era filho, porque ele já tinha recebido a herança. Ele desprezou o pai. Era como se ele dissesse para o pai: pai, para mim, o senhor está morto. A única coisa que me interessa é a sua herança. Então ele pensou em voltar para casa para ser um empregado do pai, e não para ser filho do pai. Ele pensou que ele já tinha perdido esse status, essa condição. Então ele voltou para casa com essa ideia: eu volto, peço perdão, mas eu não tenho direito de ser filho. Eu vou ser só um empregado. Mas esse filho não conhecia o coração do pai. O pai não queria mais um empregado, ele estava cheio de empregados. O que o pai queria era o filho. O que o pai queria era a presença do filho. Porque foi isso que ele perdeu. Ele não estava interessado nem mesmo em tudo que o filho esbanjou, tudo que o filho perdeu. Nada disso importava para o pai. O que ele queria era a pessoa do filho. Era a presença do filho. Era o filho ali junto com ele. Então ontem nós vimos exatamente isso. Que quando ele voltou e o pai o avistou de longe, correu, abraçou, beijou e deu uma festa. Agora, imagine bem como devia se sentir esse filho voltando para casa, todo envergonhado, depois de ter feito muitas coisas erradas. Ele ofendeu o pai, ele gastou tudo aquilo, ele saiu de casa, ele gastou toda aquela fortuna e viveu uma vida de pecado. E voltava para casa sujo, maltrapilho, cheirando a porcos. E quando volta para casa esperando ser, até levar uma surra do pai, o que o pai faz? Dá uma festa. Então, tentem imaginar como esse filho se sentia ali, no meio da festa, porque o pai chamou também os amigos, todo mundo estava ali, e todo mundo, naquela festa, sabia muito bem o que esse filho tinha feito. Pense bem, se você estivesse ali, se fosse você faz alguma coisa errada, muito errada, volta, pede perdão e, por causa de você ter voltado e pedido perdão, não é por causa do que você fez de errado, mas porque você se arrependeu, voltou e pediu perdão, fazem uma festa para você. Só que você sabe, que todo mundo ali sabe o que você fez. Como é que você se sentiria? Não é uma situação estranha? Não é uma situação constrangedora? Esse filho talvez se sentisse constrangido ali, um peixe fora d'água. Todo mundo olhando para ele e ele podia pensar: puxa, eles sabem o que eu fiz. Eles estão olhando para mim. Olha que ele está olhando daquele jeito, ele está olhando torto para mim.
não devia ser uma situação muito agradável. Ele não estava tão à vontade. É só ver a reação que o irmão mais velho teve, que nós vamos ver depois. O irmão mais velho falou assim, mas ele volta e o senhor dá uma festa, falou para o pai. E eu que estou aqui nunca tive uma oportunidade dessas. Então a situação entre o filho que voltou e o pai e o irmão e até mesmo o restante das pessoas precisava de algo a mais. Não apenas o arrependimento dele, o fato de ele ter voltado, até mesmo o fato de o pai ter perdoado, porque a Bíblia não fala, não está escrito que o pai o perdoou, mas nós sabemos que o pai o perdoou. Então, além de todo esse aspecto da volta e do arrependimento, era preciso outra coisa. Era preciso uma reconciliação. O que é reconciliar? Duas partes que estão em briga, que são inimigos, que não suportam um ao outro. Para que eles se aproximem de novo, é preciso haver uma reconciliação. E quando nós lemos aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 20, esse filho mais novo fala, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai era o mais ofendido nessa situação. Por quê? Porque o filho rejeitou a pessoa do pai. Para o filho, era como se o pai estivesse morto. A única coisa que ele queria do pai era a herança. E depois de ter recebido essa herança, ele gastou. E não gastou de uma maneira adequada. Então, quem é que estava ofendido naquela? Quem mais sofreu com aquela situação? Foi o próprio pai. Mas o mais ofendido foi aquele que correu, se compadeceu, abraçou e beijou. Está todo mundo prestando atenção? O pai, que devia estar muito bravo, muito irado, estava feliz. E o filho, que foi o que ofendeu, foi perdoado. Então, o pai que devia ficar irado, estava contente. Mas aquele que foi perdoado, esse talvez se sentisse muito mal. Então, do lado do pai não havia problema, mas o filho talvez não se sentisse tão bem. Então, aquela festa, aquele banquete, foi justamente para haver uma reconciliação. Você sabe que uma das melhores maneiras de haver reconciliação é com comida. Porque quando a gente está com fome, a gente fica mal-humorado, bravo, é ou não é? Às vezes a pessoa fala assim, o que ele tem? Está com fome. Então, aquele banquete foi uma festa de reconciliação. E por que foi possível aquilo? Porque tem um fato aqui que nos ajuda a entender a nossa experiência hoje. Porque ele disse, o pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés. E o versículo 23 fala, trazei também e matai o novilho cevado. Aqui
um novilho, um bezerro, e não era um bezerro magro, era um bezerro gordo, foi morto e depois serviu de alimento para todas aquelas pessoas naquela festa. Esse novilho aqui representa o Senhor Jesus. Nós tínhamos um grave problema com Deus. O nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Quando nós nos arrependemos e voltamos, por que o Pai nos aceitou? Porque o Senhor Jesus fez uma obra por nós na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Então, por isso, Deus pode nos aceitar de volta. Se não fosse pelo Senhor Jesus, se não fosse pela obra do Senhor Jesus na cruz, nós nunca poderíamos ter sido aceitos por Deus. Nós éramos pecadores. Mas pelo fato de o Senhor ter morrido, derramado o seu sangue, Ele nos substituiu. Ele substituiu cada um de nós na cruz. Eu e você devíamos ter sido crucificados, mas em vez disso, o Senhor foi à cruz por nós. E como o Senhor foi à cruz, morreu e ressuscitou, e satisfez a justiça de Deus, então Deus aceitou aquele sacrifício, ressuscitou o Senhor, e hoje, quando nós cremos no Senhor, o que o Senhor fez na cruz é aplicado a nós. A morte do Senhor é como se fosse a nossa morte. O derramamento do sangue do Senhor é como se fosse o nosso sangue sendo derramado. E nós somos aceitos por Deus. E o Senhor então tem esse grande banquete, que é a vida da igreja, para que nós sejamos reconciliados e não haja nenhuma barreira entre nós e Deus. Eu quero contar uma ilustração para exemplificar melhor isso. Também é uma história de um pai e 2 filhos, mas é um pouco diferente dessa história de Lucas 15. Esse pai comprou um vaso muito raro, único quase. Era difícil substituir esse vaso. Ele era valioso, ele era bonito, era uma antiguidade. E esse vaso foi colocado na sala. Era um vaso muito bonito de ser observado. E ele chamou os 2 filhos e falou: olha, este vaso é um vaso raríssimo. Ele não tem valor, porque ele é único. Então eu quero que vocês tomem muito cuidado, não quebrem esse vaso. Um dia, o pai chega a casa, e o que aconteceu? O vaso estava quebrado. Daí ele chama os filhos e fala: quem fez isso aqui? Ele estava muito bravo, porque ele já tinha falado: não quebrem esse vaso, não danifiquem esse vaso. E aí, ele descobriu que o filho mais novo, de novo o filho mais novo, tá vendo? Quem é o caçula aqui? Cuidado. Eu também sou. E fui o que mais apanhei. Mas faz tempo. E o pai estava muito bravo e muito irado. E ele queria bater nesse filho, porque ele quebrou o vaso depois de ter sido alertado tantas e tantas vezes para ele nem chegar perto. Então, quando ele estava para bater no filho mais novo, o filho mais velho se coloca entre o seu irmão mais novo e o pai, e apanha pelo filho mais novo. Aquilo pode ter satisfeito um pouco a raiva do pai, a ira do pai, mas o vaso ainda estava quebrado.
Então esse filho mais velho falou: não, pai, pode deixar, eu vou dar um jeito nele. Mas como você vai dar um jeito? É um vaso, não existe outro igual, esse é o único e está quebrado. Então ele pegou as peças do vaso, foi até um especialista, um reparador, que reparou aquele vaso, colocou as peças juntas de volta e o vaso ficou perfeito, como se não tivesse sido quebrado. E ele voltou e colocou no lugar. Então ele apanhou pelo filho mais moço e resolveu o problema do vaso quebrado. Agora o que faltava? Ainda havia um clima estranho entre o pai e o filho mais moço. Toda vez que eles olhassem para o vaso, eles iam se lembrar do que aconteceu. O pai ia pensar: meu filho quebrou aquele vaso. E o filho ia pensar: eu quebrei aquele vaso e meu pai está bravo comigo. Então a situação, o clima entre eles não era bom. Daí o que esse filho mais velho fez? Chamou os dois para comer num restaurante. Foram lá para o Shifu. Certo, Amir? O Amir aprova. E aí ele encomendou a comida predileta do pai e a comida predileta do filho. E os dois comeram. Quando eles chegaram lá, eles estavam bravos. O pai estava bravo com o filho estava constrangido com o pai, e aquela situação, não estavam conversando um com o outro. Mas aí, começaram a comer. Começaram a comer, ia comer, a cara feia foi embora. E aí o filho mais velho falou assim: agora vocês precisam se reconciliar. Então, novamente, o filho mais moço reconheceu o que tinha feito, e o pai também reconheceu que agora estava tudo consertado, não havia mais necessidade de ficar irado. Então aquele vaso que era uma lembrança de um erro que aconteceu, de uma coisa negativa que aconteceu, se tornou lembrança da reconciliação entre os dois. Quando eles olhassem para aquele vaso, o filho mais moço ia se lembrar: puxa, o meu pai me perdoou. E quando o pai olhasse para o vaso, ele ia pensar: não, meu filho mais moço se arrependeu e nós estamos em paz. O resultado da reconciliação é paz. Que uma reconciliação é feita entre inimigos. Talvez nós não tenhamos a noção tão clara de como nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa, nós éramos inimigos de Deus. Fazíamos tudo contrário à natureza de Deus, fazíamos tudo que ofendia a Deus. Mas agora, quando nós somos aceitos, somos reconciliados e podemos ter paz com Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5. Que tal ficar em pé e lemos Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos lá? Romanos 5, 10. Vamos ler juntos? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Podem sentar. Nós éramos esses inimigos. E quando éramos inimigos, o Senhor nos reconciliou pela morte do Senhor Jesus. E agora que nós somos reconciliados com Deus, o Senhor está trabalhando em nós, dia a dia, para nos salvar. Dia a dia, para
nos transformar. Então, toda vez que nós nos aproximamos do Senhor hoje, nós podemos ter paz com Deus. Quando nós cremos no Senhor, no primeiro momento, houve a primeira reconciliação. Mas mesmo depois de crer no Senhor, mesmo depois de nascer de novo, né, na conferência passada nós tivemos o tema, Ele me deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Esse foi o nosso novo nascimento. Mas mesmo depois de nascer de novo, nós ainda temos em nós uma carne, a natureza pecaminosa, que nos leva a pecar, nos leva a fazer coisas que não agradam a Deus. E com isso, nós nos afastamos do Senhor novamente. E existe essa barreira. É como se nós brigássemos. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas você já brigou com o seu irmão? Eu sei que você mora numa família perfeita, seu irmão, os irmãos caçulas aqui são ótimos, seu irmão nunca pegou suas coisas, nunca brigou com você, nunca escondeu nada de você, vocês são os melhores amigos, é ou não é? É. Mas suponha que você um dia brigue com seu irmão, ou brigue com um amigo, um colega. Se você não tem irmão, você pode brigar com um colega. E aí fica aquela situação ruim. Mas, depois de algum tempo, vocês se reconciliam e continuam a vida. Normalmente, talvez não seja o caso de vocês, mas normalmente, essa não é a única briga. É ou não é? Alguém aqui só brigou uma vez com o irmão? Pelo menos teve uma segunda vez. É ou não é? E aí o que acontece? Começa tudo de novo. Aí precisa se reconciliar de novo. Sabe, entre nós e Deus não é diferente. Por quê? Porque nós temos a carne. Nós somos o pecado. Nascer de novo, receber a salvação, crer no Senhor Jesus, não é garantia de que nós nunca mais vamos pecar. Não, nós ainda temos a carne em nós e essa carne nos leva a pecar. E toda vez que nós voltamos a pecar, nós temos uma barreira entre nós e Deus. E nós precisamos do que novamente? Nós precisamos do sangue do Senhor e precisamos de reconciliação. Se não, toda vez que nós tivéssemos algum pecado, nós não iríamos conseguir nos aproximar do Senhor. Mas por causa desse sangue maravilhoso do Senhor na cruz, toda vez que nós pecamos e nos arrependemos, nós podemos dizer: Senhor, cobre-me com o teu sangue precioso, me purifica, lava a minha consciência, me purifica desse pecado. E nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, a nos reconciliar com o Senhor. Isso, irmãos, deve ser parte da nossa experiência. Isso não quer dizer que nós possamos pecar à vontade, não. Mas nós somos fracos e nós tropeçamos e caímos muitas vezes. Mas toda vez que nós pecarmos e cairmos, nós temos o sangue do Senhor. Precisamos aprender a usar o sangue do Senhor. Quando nós cometermos algum pecado, nós devemos nos voltar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, cobre com teu sangue. Não devemos deixar acumular os pecados. Todos os dias nós devemos orar, todos os dias nós devemos ir diante do Senhor, para que Ele nos mostre quais são as nossas falhas, os nossos pecados. E aí nós devemos pedir que Ele nos perdoe. Não podemos deixar acumular. Já viu quando
você deixa acumular a louça. Então, no primeiro momento é só um prato, uma xícara, um copo. Mas depois, se você não lava aquilo, aí vem o outro. Aí vem outro. Especialmente as irmãs que são mães aqui, monitoras, sabem como é que é a coisa. Ou então, se você é aquele que é o designado para lavar a louça daquele dia. Você fala, por que cada um não lava o seu? Por que eu tenho de lavar de todo mundo? Bom, você tem essa oportunidade na sua vida. Não deixe a louça do pecado se acumular em cima da pia. Cada vez que tiver alguma coisa suja na pia, lave. Dá muito menos trabalho do que deixar acumular. Às vezes a pessoa fala assim, não, deixa aí, depois eu lavo tudo. Depois a comida seca no prato, você tem de esfregar. Você já lavou panela? Especialmente a panela depois de algum tempo que foi usada. E o resto da comida está grudado na panela. Aí você tem de esfregar e esfregar e esfregar. O que é isso? Pecado acumulado. Quando sujar a panela, lave o mais rápido possível. É a maneira mais fácil. Eu sei porque lá em casa eu não cozinho, mas a louça é minha. Toda vez que tem alguma coisa, todo mundo já sabe, a louça é minha. E eu já deixei a louça para depois. Deu muito mais trabalho. Então não deixe a louça para depois. Aplique o sangue. Todos os dias tenha comunhão com o Senhor. Todos os dias vá à presença do Senhor e peça que Ele mostre a você quais são os pratos sujos, os copos sujos, as panelas sujas. E lave. O sangue do Senhor está disponível. E uma vez que isso acontece, você pode novamente se reconciliar com Deus. Você pode novamente ter acesso ilimitado ao Senhor. Você não precisa ficar constrangido. Uma das piores sensações é essa. Você cometeu algum pecado, você não tratou daquilo corretamente e você vai para a reunião. Como você se sente? Como? Parece que está todo mundo bem, só você está mal. Parece que todo mundo está contente, só você não está. E todo mundo sabe o que você fez e fica olhando para você. Nós precisamos ter esse hábito de nos voltar ao Senhor e permitir que Ele nos ilumine, mostre os nossos pecados e nós vamos tratar com esses pecados. Nós vamos aplicar o sangue e aí nós vamos ter acesso ao Senhor e nós vamos ter paz. Então, o resultado de o Senhor nos perdoar é que nós somos reconciliados com Deus, não há mais inimizade e nós temos paz com Deus. Nesta manhã, como você se sente? Graças ao Senhor, ontem muitos se levantaram para voltar para o Pai, não é? Nós oramos, vários vieram aqui na frente e se voltaram ao Pai. Isso é muito bom. Mas talvez ainda haja alguma coisa em você, algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa que ainda é uma barreira entre você e o Senhor. Então, talvez agora cedo seja uma oportunidade de lavar a louça. Uma oportunidade de não deixar se acumular. De pedir que o Senhor aplique o seu sangue precioso
a você e aos seus pecados e lave você. Lave o seu coração, lave a sua consciência e volte, para que você volte a ter plena comunhão com o Senhor. E você e o Senhor tenham paz. Então, nessa manhã, eu gostaria de falar exatamente isso a você. Se você sente que ainda há algo em você que precise ser perdoado, que existe alguma louça suja que você ainda não lavou, que existe algum problema entre você e o Senhor, alguma barreira entre você e o Senhor, e que você queira se livrar disso, se livrar desse sentimento de culpa ou desse sentimento de incômodo, de distância do Senhor, novamente é o momento de aplicar o sangue do Senhor, se voltar a Deus e ter paz com Deus. Que tal? Se você tem esse sentimento, se você sente que precisa de uma reconciliação a mais com Deus, eu peço que você se levante agora e nós vamos orar. Se você sente que o seu relacionamento com Deus ainda tem alguma barreira, fique em pé. E nós vamos orar para que o sangue do Senhor seja aplicado, você seja totalmente reconciliado e não haja mais nenhuma barreira entre você e Deus. Você se sinta em paz com Deus. E que, de fato, essa reunião se torne uma festa, sem constrangimento. Que tal abaixar a cabeça, fechar os olhos? Senhor Jesus, Senhor, nós oramos por todos esses que se levantaram para poder lidar com certas questões diante de Ti. Senhor, perdoa cada um deles. Aplica o Teu sangue precioso a todos eles. Não importa o que tenham feito, quando ou como, quantas vezes, Senhor, o Teu sangue é eficaz, todo poderoso, para nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós cremos nisso e nós tomamos posse disso. Senhor Jesus, novamente nós nos entregamos a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Nós não queremos ter nenhuma barreira com o Senhor. Nós queremos ter livre acesso ao Senhor. Não queremos ficar constrangidos na Tua presença, mas queremos olhar a Ti face a face, ter comunhão contigo. Oh, Senhor Jesus, nós Te amamos. Amamos a vida da igreja. Amamos estar com os irmãos. Esse é o nosso lugar. Para isso o Senhor nos criou. Para isso o Senhor morreu na cruz por nós. Para isso o Senhor nos chamou. E para isso nós atendemos o Teu chamado. Senhor, nós reconhecemos que fomos chamados por Ti. Nós somos os Teus chamados e estamos em casa. Voltamos à presença do Pai, sem barreiras, sem constrangimento. Senhor Jesus, nós Te amamos. Senhor Jesus, nós Te amamos. Senhor Jesus, nós Te amamos. Amém. Podem sentar.